sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, iniciamos a 16ª sessão ordinária do ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Celso Antônio Vieira. Presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Décio Alves Vieira. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho. Presente. Gerson Xavier Pereira. José Donizete da Silva. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Uchiu Nakayama. Presente. Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, não, presidente. Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada a nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Provérbios 4. Não está funcionando. Ouve, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Pois eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Amém. Coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária do ano de 2012. Em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente pedindo ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura. Ofício 5960 de 2012, convites, projetos de lei 10 e 11 do ano de 2012. Prefeitura Municipal de Piedade, em 29 de maio de 2012. Requerimento 32, 2012, autoria dos vereadores, autoria do vereador Norte Uchiu Nakayama. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos conforme solicitação as cópias requeridas alusivo ao fornecimento de merenda escolar. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal. Acho que o vereador Norton já recebeu as cópias, né? Já está assinado. Prefeitura Municipal de Piedade, em 29 de maio de 2012. Requerimento 29 de 2012, autoria da nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 29 de 2012, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim sendo, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para que possamos responder ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal. Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei 10 de 2012. Disciplina as nomeações para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Geraldo Pinto Camargo Filho, vereador com assento nesta Casa Legislativa pela bancada do PT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete à apreciação do egrégio plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo do município de Piedade, de pessoas que estão inseridas nas seguintes hipóteses. 1. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada, procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgãos colegiados, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 2. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes.
A. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. B. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. C. Contra o meio ambiente e a saúde pública. D. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. E. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilidade para o exercício de função pública. F. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. G. De tráfico de entorpecentes e drogas, afins, racismo, tortura, terrorismo, hediondos e equiparados. H. De redução à condição análoga à de escravo. I. Contra a vida e a dignidade sexual. J. Praticado por organizações criminosas, quadrilhas ou bando. 3. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. 4. Os detentores de cargos na administração pública direta, indireta ou fundacional. Fundações que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a decisão até o transcurso no prazo de 8 anos. 5. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação aos gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que implique cassação do registro ou do diploma desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 6. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferidas por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso no prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. 7. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatária do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. 8. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 9. Os serviços do Poder Executivo e Legislativo que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatária e que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar de prazo de 8 anos. Parágrafo único. A vedação prevista no inciso 2 do artigo 1º não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo. Artigo 2º. Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta lei serão considerados nulos a partir da sanção desta legislação. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo de forma individualizada a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei, com a possibilidade de requerer aos cargos competentes informações e documentos que entender necessários para o cumprimento das exigências legais. Artigo 4º. O nomeado ou designado obrigatoriamente antes da posse terá ciência das restrições e declarará por escrito não se encontrar inserido nas vedações do artigo 1º, independentemente da apresentação de atestado de antecedentes criminais. Artigo 5º. As denúncias de descumprimento da lei deverão ser encaminhadas ao Ministério Público, que ordenará as providências cabíveis na espécie. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Justificativa. Está cada vez maior o rigor e busca da excelência do poder público, da ordem que a lei federal, conhecida como Lei da Ficha Limpa, dando aos cargos eletivos um requisito obrigatório, que é a idoneidade moral e que estes prove através de não condenação.
certo de que muitas vezes o cargo eletivo, após passar por esse crivo rigoroso da justiça, tem inúmeros cargos de livre provimento, cargos políticos, técnicos e de assessoramento, e que estas nomeações não passam por crivo algum, é que buscamos cada vez mais evitar escândalos e desgastes. A administração pública tem como um de seus objetivos primordiais sempre oferecer um serviço de qualidade e, se este não for, ao menos deve buscar incessantemente que tal objetivo seja alcançado. Com efeito, a administração tem o dever de se comportar, aliás, a administração tem o dever de ser composta por pessoa do mais alto gabarito técnico, moral e outros, uma vez que os cargos de provimento através do concurso público, o candidato tem que se submeter a provas de conhecimento e provar sua idoneidade, através de entrega de atestados de antecedentes criminais, entre outras. Diante dos fatos acima alinhavados, é que requeremos que seja aprovado o presente projeto, pois todos os cargos que compõem a administração direta ou indireta, no Executivo ou no Legislativo, devem ser ocupados por cidadãos que não contenham nenhum tipo de restrição pessoal ou profissional. Em várias cidades, vereadores já apresentaram a lei e que já foram aprovados. Em Sorocaba, por exemplo, o vereador Anselmo Neto, no ano de 2011, propôs a lei e esta foi aprovada e está vigorando. O projeto de lei do nobre vereador da cidade irmã de Sorocaba é base da lei que estamos sugerindo para que seja aprovado em Piedade. Pelos argumentos ora apresentados, é que submeto este projeto à apreciação de meus nobres pares, aguardando a sua aprovação. Plenário, vereador Roberto Rony da Silva, 28 de maio de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei número 11/2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de sacolas plásticas oxibiodegradáveis, ou BPS, ou retornáveis, aos respectivos consumidores pelos estabelecimentos que menciona. Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, ficam todas as empresas comerciais, atacadistas ou varejistas, empresas prestadoras de serviços em geral, obrigadas a fornecer gratuitamente sacolas plásticas oxibiodegradáveis, OBPs ou retornáveis aos respectivos consumidores. Artigo 2º. O descumprimento do disposto nesta lei implicará ao infrator sucessivamente as seguintes penalidades: 1. Advertência. 2. Multa no valor de R$500. 3. Suspensão da licença de funcionamento. Artigo 3º. Os estabelecimentos deverão adequar-se à lei no prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Esta proposta visa atender aos anseios da nossa população no sentido de serem oferecidos sacolas que não agridem ao meio ambiente de forma gratuita, já que o custo das embalagens está embutido no preço final do produto e, se cobrado à parte, caracteriza prática abusiva, uma vez que o consumidor estaria pagando esse custo duas vezes, ferindo o artigo 39(10) da Lei Federal número 8078/90, que trata do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ressaltamos ainda que o presente projeto de lei objetiva garantir o atendimento aos consumidores que, via de regra, sempre são os maiores prejudicados com a atual situação. E como muitos munícipes procuraram esta vereadora pedindo providências, espero receber, mais uma vez, o apoio dos nobres pares a esta justa reivindicação. Gostaríamos de destacar, finalmente, que legislações similares estão em pleno vigor em várias cidades, tais como Guarulhos, Itapeva, e que na cidade vizinha de Sorocaba foi sancionada pelo prefeito Vitor Lippe na última quarta-feira, dia 30 de maio de 2012, a Lei número 10.131, de autoria do nobre vereador Marinho Marte. Sala Vereador Israel Batista de Oliveira, em 4 de maio de 2012, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal e Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, tenho o prazer de convidá-lo a participar da comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente,
juntamente com o lançamento das obras de despoluição do Rio Pirapora. Programa Pirapora Mais Limpa. Data 5/6/2012, horário 10 horas, local Praça da Bandeira. Sua presença será indispensável. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal, tem o prazer de convidá-lo a participar do evento de entronização do nome da professora Ana Ruth Leite Frognan, junto à EMEIF, Bairro dos Leites, conforme a Lei Municipal número 4243, de 15 de maio de 2012, cuja inauguração realizar-se-á em 11 de junho de 2012, às 16 horas. Local, Estrada Municipal PDD 364, Bairro dos Leites. Sua presença será indispensável para abrilhantar o evento. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal, tem o prazer de convidá-lo a participar da entrega das obras de infraestrutura do CEABASP, Centro de Abastecimento de Piedade, com data de 12/6/2012, horário 15 horas, local Rua Bento Xavier de Oliveira, 50, Paulo Zimendes. Sua presença será indispensável. Os ofícios e convites ficam à disposição na secretaria desta casa e os projetos serão encaminhados às comissões. Faremos agora a leitura dos requerimentos. Câmara Municipal de Piedade, requerimento 36/2012. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal de Piedade para que nos encaminhe as seguintes informações relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida a ser implantado no bairro Paulo Zimendes. 1. Quando o programa terá início? 2. Qual o motivo do atraso na implantação do programa? 3. Quais as providências a Prefeitura tem tomado no sentido de agilizar sua implantação? Justificativa. Fui procurado por alguns munícipes que fizeram os questionamentos acima e, como desejo dar a eles uma resposta, preciso solicitações. Essas informações que certamente serão de utilidade também para todos os vereadores. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de maio de 2012, vereador Décio Alves Vieira. Requerimento número 36 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Piedade, requerimento 37. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário, e satisfeitas as demais disposições aplicáveis no regimento interno desta casa, seja enviado ofício ao senhor chefe do Executivo, solicitando-lhe que preste as seguintes informações. A mídia tem dado destaque à investigação que está sendo levada a efeito pelos promotores de justiça do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em todo o território estadual, visando contratos terceirizados de fornecimento de merenda escolar para a Prefeitura de Sorocaba e mais 25 cidades da nossa região, entre as quais se inclui Piedade, sob a suspeita de existência de irregularidades em contratos celebrados. Segundo consta, o Ministério Público procedeu à notificação das prefeituras da região para informar se ocorreu a terceirização do fornecimento da merenda escolar e encaminhar, caso positivo, cópias dos contratos celebrados com a empresa contratada. Diante disso, sejam prestadas as seguintes informações pelo senhor prefeito. A. Se a Prefeitura Municipal recebeu a notificação do Ministério Público solicitando informações sobre os contratos celebrados pelo município com empresas privadas para fornecimento de merenda escolar, enviando cópia do documento. E B. Se tais informações já foram devidamente prestadas, enviar cópia do ofício expedido ao Ministério Público. Sala Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, autoria do novo vereador Norte Uchiu Nakayama. Requerimento número 37 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Piedade, requerimento 38 de 2012. Senhor presidente, requeiro, obedecer às formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Yoshitaka Shibata, com a idade de 84 anos, pessoa muito conhecida e estimada na cidade, conhecida como Renato Massagista, levando seu conhecimento a todos que precisam do conforto advindo de seu dom, deixa sua esposa, irmã Rodrigues Pedroso Shibata, e os filhos Rafael, Diogo e Patrícia. Requeira ainda
que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, autora a vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, e assinam esse documento todos os vereadores desta Casa Legislativa. Requerimento 38 do ano de 2012 será enviado à família enlutada. Câmara Municipal de Piedade, requerimento 39 de 2012, senhor presidente. Considerando que há aproximadamente 2 anos foi instalado e passou a atender a população um posto de saúde no bairro do Miguel Russo, zona rural deste município, considerando que a referida unidade não funciona em prédio próprio da municipalidade, sendo certo que encontra-se instalado em um imóvel de propriedade particular mediante contrato de locação, considerando que ao Legislativo Municipal foi confiada a missão de exercer o controle e a fiscalização do município, cabendo-lhe, para tanto, ter pleno conhecimento dos atos do Executivo, requer a mesa ouvido plenário e atendidas as demais disposições regimentais aplicáveis à matéria, seja oficiado ao senhor do chefe do Executivo, pleiteando que preste as seguintes informações a esta Casa. A. Os recursos que são utilizados na manutenção do aludido posto de saúde, inclui o aluguel do imóvel, advém de quais dotações orçamentárias, favor especificar. B. Favor encaminhar cópia do contrato de locação celebrado pela Prefeitura com particular. Sala, Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, vereador Norte Uchiu, Nakayama. Requerimento número 39 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Piedade, requerimento 40/2012. Senhor presidente, considerando que o município, representado pela Prefeitura Municipal, celebrou um instrumento particular de contrato com a Sociedade Beneficente Irmão dos Pobres da Paróquia Nossa Senhora de Piedade, tendo por objeto a locação de imóvel para implantação de creche no bairro Bom Pastor, sendo certo que, através de termo lavrado aos 27 de setembro de 2012, documento junto, ajustaram as partes entre si, prorrogar o prazo de vigência até o dia 1º de abril de 2012, data em que o município obriga-se a desocupar o referido imóvel, considerando também que o município também celebrou um instrumento particular com aquela sociedade, tendo por objeto a doação de um terreno urbano com área de 100.000 metros quadrados, destinado à implantação do programa Minha Casa Minha Vida, sendo certo também que, conforme se desume da cláusula 4, foi estipulado o prazo de 30 de julho de 2011 para a implantação, regulamentação do loteamento e pavimentação, prazo, portanto, expirado sem o devido cumprimento da obrigação, considerando-se rescindida a avença nas condições previstas nas cláusulas 4.1, requer a mesa ouvido plenário e atendidas as demais disposições regimentais, pertinente seja enviado ofício ao nobre alcaide, pleiteando-lhe informar a esta Casa que providências estão sendo tomadas, tendo em vista que o vencimento dos contratos acarretou situação de incerteza e insegurança quanto ao normal funcionamento da creche, assim como quanto ao efetivo cumprimento do programa habitacional conhecido como Minha Casa Minha Vida, promovido pelo governo federal, que está sendo objeto de questionamento junto à promotoria pública desta comarca pela associação e alvo de irregularidade em outros municípios. Sala, Roberto Rolim da Silva, 4 de maio de 2012, vereador Norte Uchiu, Nakayama. Requerimento número 40 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações. Câmara Municipal de Piedade, indicação 68/2012, de autoria da nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente da administração para que estude a possibilidade de proceder em caráter de urgência à manutenção em todas as ambulâncias municipais de nosso município. Justificativa. Esta vereadora tem recebido muitas reclamações em relação à falta de manutenção das ambulâncias. Desta forma, pedimos ao senhor prefeito para que trate esses problemas em caráter de prioridade, uma vez que essas viaturas diariamente percorrem grandes distâncias e precisam estar em perfeitas condições para resguardar
a vida dos pacientes e dos profissionais que trabalham no setor. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 69, senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja encaminhado junto ao Ditracop solicitação para algumas melhorias, tais como sinalização e pintura asfáltica na entrada do bairro Jardim Sinibaldi. Justificativa, diversos moradores nos procuraram e solicitaram que esses serviços fossem feitos, a sinalização e outras melhorias no local, onde, segundo eles, já ocorreram acidentes. Segue anexo abaixo assinado dos moradores do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 70, senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que sejam feitos serviços de recuperação de um trecho que sofreu deslizamento às margens da Avenida Tancredo Neves. Justificativa, o local há anos sofre com erosão à margem da Rua Rio, o que traz diversas dificuldades ao motorista, tendo ocorrido inclusive o registro de acidente no local. Segue anexo mapa e foto do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de junho de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito.